Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos pelo final de semana que se passou, por essa nova semana que se inicia. Abençoa todo o nosso trabalho, estudo, tudo aquilo que fizermos. Que nós saibamos que o Senhor está junto de nós em todos os momentos. Abençoa este dia, abençoa esta semana. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 a 21, que diz assim: Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você tem medo? Eu tenho medo de temporal, aqueles que vêm com raios, com vento. Acho que eu fiquei traumatizado uma vez porque passei por um temporal muito feio. Assim, quando começa a se armar um temporal, eu já procuro um lugar seguro para me abrigar. Cada um de nós tem os seus medos. Os primeiros cristãos certamente ficaram com medo de um perigo não apenas possível, mas certo. Se eles continuassem a falar de Jesus, seriam perseguidos, presos e até mortos. Pedro e João foram advertidos pelas autoridades judaicas que se eles continuassem a falar de Jesus para as pessoas, iriam ser presos, iriam sofrer muito e poderiam ser mortos. No entanto, os primeiros cristãos, em vez de se esconderem, foram até o pátio do templo onde circulavam muitas pessoas e lá cantavam hinos de louvor a Jesus, ouviam os apóstolos falarem de Jesus e oravam. Deu no que deu. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Agora tudo havia complicado na vida deles. Sabiam os apóstolos que poderia acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo com amor para salvar os seres humanos dos pecados e do inferno, ele foi perseguido pelos mesmos líderes que prenderam Pedro e João, e Jesus foi entregue para ser morto na cruz. No entanto, Deus transformou este ato hediondo, terrível de injustiça e maldade contra o Filho de Deus, em salvação para toda a humanidade. Jesus Cristo sofreu na cruz pelos pecados de todos os seres humanos e conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Tudo isso foi maravilhoso, deixou todos os cristãos naquela época muito felizes, mas os discípulos foram presos. E agora, o que aconteceria com eles? Seriam julgados e mortos como Jesus foi? E os outros cristãos também seriam perseguidos? Nesta situação difícil de incertezas, os discípulos sabiam somente uma coisa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Também eles confiavam no que diz o Salmo 37:5: entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. E sabe o que aconteceu, estimado irmão e irmã? Diz o texto:
Naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Deus enviou um anjo para libertá-los. Mais ainda, eles deveriam sair da cadeia e ir para o pátio do templo, na presença de todas as pessoas, e falar abertamente para todos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador prometido, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Eu só imagino como ficaram aqueles líderes judeus que os prenderam. Primeiro, porque não haviam entendido nada de como os 2 discípulos curaram um homem que não podia andar dias atrás. Eles continuaram a falar de Cristo, embora esses líderes judeus ameaçassem eles de serem presos. Agora foram libertados milagrosamente da prisão e continuavam a falar de Cristo. Qual a motivação para aqueles homens, mulheres, jovens, crianças, estarem se dispondo a serem presos e até morrerem por causa de Jesus? Somente entende essa motivação e essa alegria daqueles cristãos quem é cristão. O apóstolo Paulo dizia assim: o meu viver é Cristo, e se for necessário morrer por Cristo, ele diz que está no lucro, porque vai para o céu. E é esta fé firme, forte, corajosa, feliz, que nós cristãos do século 21, que também estamos sendo perseguidos por ideologias, ensinos contrários à palavra de Deus, mudanças da moral, libertinagem sem fim, apego ao materialismo e aos prazeres pecaminosos, precisamos ter. Quanto mais estamos perto da volta de Cristo em glória, mais precisamos assumir nossa convicção, nossa fé, com ousadia e coragem de até, se necessário for, morrer por Cristo. Essa fé corajosa, estimado irmão e irmã, vem a nós quando estamos mais perto de Deus, no meditar da sua palavra, na oração e juntos da igreja. Vamos colocar em nossos corações, mentes e vida, a decisão movida pela fé que recebemos de Deus, de colocar Cristo, sua palavra, oração, igreja em primeiro lugar em nossas vidas. Vamos buscar em primeiro lugar na vida as coisas do céu, que são eternas, sabendo que as coisas deste mundo Deus vai nos dar. Vamos testemunhar a nossa fé com ousadia e coragem, para todas as pessoas que encontrarmos, para que elas também possam ter a oportunidade de conhecer este maravilhoso amor de Deus em Cristo e tenham a certeza do perdão dos seus pecados, da vida e da salvação eterna. Vamos dizer com convicção e como o apóstolo Paulo disse: o meu viver é Cristo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos cristãos. Como é maravilhoso saber que o Senhor está junto de nós em todos os momentos. Como é maravilhoso saber que os nossos pecados estão perdoados por Cristo, que nós temos a paz contigo e nós temos a certeza da vida eterna nos céus. Como é bom saber que o Senhor é o nosso Pai e está cuidando de nós. Que nós possamos ter essa fé ousada, corajosa, feliz, que aqueles cristãos de Atos tinham, e que nós possamos testemunhar a este mundo que anda tão perdido, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, só há salvação pela fé nele. Que a alegria da salvação em Cristo seja o motivo de nós vivermos neste mundo. Ó Deus, abençoa esta semana que se inicia, abençoa este dia. Dá-nos alegria, dá-nos fé, cuida de nós e também dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.